acerca de Jacó. Jacó é um homem muito conhecido. Vemos muitas histórias de Jacó, muitas pessoas pregando sobre Jacó. Existem filmes sobre Jacó. O homem que teve a oportunidade de brigar com Deus e prevalecer. Não é isso que o anjo disse? Ele mudaram o nome dele porque ele lutou com Deus e prevaleceu. O homem que deu nome ao povo de Israel. Mas nós vemos na história de Jacó que nem tudo são flores, né? Como na vida cotidiana da gente. E eu queria entrar um pouco no contexto da vida de Jacó para a gente conseguir entender o mistério que Deus tem conosco aqui nessa noite. Estamos aqui diante de uma pessoa que nasceu desde os primeiros momentos da sua vida, nasceu de uma forma que podemos dizer miraculosa. Sabemos que a sua mãe não podia ter filhos e que... Deixa eu beber um pouco d'água aqui que a garganta já está... Que a sua mãe não podia ter filhos e por meio de um pedido, de oração, enfim, Deus agiu, abriu a madre de Rebeca e ela engravidou. Assim como aconteceu com Abraão, Isaac recebeu a promessa de que Deus seria com eles, que faria deles uma grande nação. E ali começa a se cumprir a promessa quando do ventre de uma mulher estéril nascem duas pessoas, dois homens. E ela tem Jacó e o seu irmão Esaú. Interessante que o texto nos diz que desde o ventre da sua mãe, os dois brigavam lá dentro. A palavra do Senhor nos mostra que a ponto de a sua mãe perguntar ao seu pai, a Deus, por que estava acontecendo isso. Eu imagino, né? Não tem como a gente ter certeza, mas eu imagino que não deve ser fácil carregar uma criança. Tem dois filhos, e minha esposa grávida 2 vezes, e o negócio não é fácil. É desajeitado, é difícil. Tem sim um momento, né, de carinho e tudo aquilo mais, mas é difícil. Imagina você carregar dentro do seu ventre ao mesmo tempo 2 crianças que brigam o tempo todo, que se mexem o tempo todo. Então, naquele momento, a sua mãe vai perguntar, ela vai perguntar a Deus por que ela estava passando por aquilo, o que estava acontecendo. Fica assustada de repente. Sei que naquele tempo provavelmente ela não tinha tido a oportunidade de ver muitas mulheres grávidas, né, como hoje, as facilidades que a gente tem. Então ela vai orar a Deus, Senhor, por que está acontecendo isso? E ali, desde antes de nascer, Deus já faz uma promessa sobre a vida de Jacó. Isso acontece porque dentro do seu ventre existem 2 nações. Dos seus filhos sairão 2 nações. Mas o menor vai ser mais poderoso que o maior. E o maior vai servir ao menor. Então, desde antes de nascer, o Jacó já tinha uma promessa. A promessa de que Deus iria continuar dele aquilo que ele prometeu para Abraão. Sabemos, que é do conhecimento de todos, que Deus chamou Abraão e fez a ele uma promessa de que da sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. E ali Abraão passou por algumas dificuldades, teve seu filho com dificuldades, mas agora Deus mostra para Rebeca que o seu filho mais novo iria levar adiante a promessa. Então, além dela ter a responsabilidade de criar 2 filhos, ela tinha a responsabilidade de criar o projeto de Deus, de cuidar do projeto de Deus, mesmo antes dele saber que ele era um projeto, mesmo antes dele conhecer que Deus tinha algo com ele. Então, a chamada, o ministério, podemos dizer assim, de Jacó começou antes de ele saber que ele existiria, antes de ele se, como a gente costuma dizer, né, de se conhecer por gente, antes dele ter ideia de quem ele era, antes dele começar a falar, ele já tinha um projeto de Deus. E o texto nos diz que eles brigavam ali constantemente. E ali, diante daquela promessa, a sua mãe guarda aquilo no coração, de que Deus iria fazer dele uma nação, que Deus tinha algo com ele. O tempo passa, não dá tempo de falar todos os mínimos detalhes, mas o tempo passa. E Rebeca cuida do Jacó de uma forma especial. A própria palavra de Deus diz
cuidava mais do Jacó. Parece que por preferir mais o menor, mas na verdade porque ela conhecia a promessa, porque ela conhecia a preciosidade que tinha sobre o filho que ela gerou. Não somente um filho comum, mas um filho que iria desempenhar algo para Deus. Então ela cuida dele, ensina ele. Enquanto o seu irmão aprendia as artes da caça, a ser um lutador, a viver no meio do mato, podemos dizer assim, ela estava ensinando Jacó o que era a vida, o que era servir a Deus. Talvez contando para ele a forma miraculosa como ela descobriu a oportunidade de entrar no projeto de Deus. Quando ela estava num dia comum lá na sua casa e foi buscar água e tinha alguém enviado por Deus para buscar ela nem sabia. De repente, no cotidiano de Jacó e da sua mãe, ela cultivava na mente do filho esse contato com Deus. Essa ideia de que ele não era alguém comum. Sei que é normal a mãe dizer isso, né? Você é especial. Toda mãe fala isso pro filho, né? Toda mãe quer acreditar que o filho é especial. Mas Jacó era diferente, ele tinha uma promessa. Ele tinha algo de Deus. Então, além de todo o amor que a mãe tinha por ele, e provavelmente também tinha pelo outro filho, ela tinha que cuidar da promessa. Ela tinha que cuidar daquilo que ela nem sabia como ia ser. Porque é interessante a gente perceber que Deus ele promete algo para nós, mas ele não diz como vai ser. Quando vai chegar, que hora vai ser, qual o momento podemos dizer assim, da exaltação. Se você vai construir uma casa hoje, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar a planta. Ninguém constrói sem planta. Mas com Deus é o contrário. Com Deus é assim, você começa o alicerce aí que o fim da obra você vai descobrir quando chegar lá. Não passa a planta para ninguém. Então Deus ele dá a ela a promessa. Vai ser alguém que vai levar adiante a promessa de Abraão. Como vai ser? Não sabe, não vai saber. Vai descobrir no meio do caminho. E o tempo passa. A vida vai. Apesar de ter uma promessa, ele tinha uma vida comum. Uma vida normal. Um certo dia ele estava cozinhando ali, fazendo uma comida. Jacó era cozinheiro. Nem melhor que eu, não cozinho nada. Se eu fizer comida, os irmãos correm na hora. Mas Jacó era cozinheiro. E ele está ali cozinhando e o texto diz que o seu irmão tinha saído para buscar uma caça e não conseguiu nada. E ele volta com fome. E ali naquele momento de fome, ele pede a comida do seu irmão. E quando o Jacó vê ali a oportunidade de repente facilitar aquilo que ele já tinha, de entrar de vez na promessa, ele fala: vamos negociar aqui. Você me vende a sua primogenitura e eu te dou meu prato de lentilha, meu prato de comida, meu prato de arroz e feijão. Vamos trazer para o nosso tempo aqui. Jacó estava fazendo lá, não está escrito na Bíblia, tá? Meu Deus, o Jacó estava fazendo lá arroz e feijão e contra filé, bonito assim, sabe? Com aquela gordurinha, coisa de crente mesmo, que crente gosta desse negócio. E aí, de repente, o irmão chega e ele fala: vamos negociar, vamos fazer assim, eu te dou a comida e você me dá a sua primogenitura. O irmão dele era tão carnudo que ele olha para aquilo que ele recebeu de bênção e fala: o que eu vou fazer com a primogenitura se eu morrer de fome? Como é difícil quando a gente só olha para o momento e não pensa no propósito. Quando eu olho para o momento sem pensar no propósito, eu abro mão de coisas que são preciosas por coisas passageiras. Porque depois que ele comeu, ele voltou a ter fome, mas a primogenitura nunca mais voltou para ele. Então Jacó comprou a primogenitura dele. Eu vejo por diversas vezes as pessoas falando mal de Jacó. Jacó é enganador. Jacó roubou. Quem Jacó roubou? Jacó não roubou ninguém. Ele comprou a primogenitura do irmão. Ele recebeu a promessa de que ele seria o escolhido de Deus. E o que tem de errado nisso? Ele não foi o único. Nós não vemos isso acontecer também com José, mais para frente. Então não foi o único. Mas ele compra aquela primogenitura e segue a sua vida normal. E parece que a vida dele era uma vida comum. Acorda de manhã, come, vai fazer os afazeres, fica ali junto com a mãe, conversa. Uma vida normal igual a gente tem aqui.
idade já. E quando o seu pai fica já de idade, surge um desejo no coração dele: eu vou abençoar meu filho. Eu preciso abençoar meu filho porque eu vou morrer. Os irmãos que são leitores da Bíblia sabem que era comum fazer isso. O pai abençoar. Aqui abençoar era praticamente dar ao filho a herança, que normalmente era passada para o primogênito, o mais velho. Então o pai chama o Isaú e fala: ó, faz aí uma comida com a caça que você pegar. Vai lá, busca um animal, mata ele, limpa, faz um alimento. E quando você trouxer, eu vou comer e vou te abençoar. Olhando pela ótica do texto, podemos dizer até da história, não tem nada de errado nisso, tem? O que tem de errado em um pai abençoar um filho? O que tem de errado o mais velho pegar a bênção da primogenitura? Não tem nada de errado. Se ele não tivesse vendido a primogenitura, se o pai não soubesse da promessa. Mas o texto diz que ele chama o Isaú escondido lá no quarto. Vamos conversar só nós dois aqui. Conta para ninguém. Eu vou te abençoar. Em outras palavras, ele diz: eu sei que não é para ser seu, mas eu gosto do seu, eu vou te abençoar. Eu vou te dar o que não é para ser seu. E aí ele cria uma situação onde ele queria tirar a bênção de Deus daquele que Deus já tinha abençoado. E a mãe escuta, e zelando pelo chamada de Deus à vida do filho, pelo aquilo que ela tinha recebido de revelação quando ela estava orando, ainda grávida, ela fala: não posso deixar. Não pode acontecer isso. Como que eu vou deixar a bênção de Deus vir sobre a vida daquele que Deus não quer abençoar? Talvez surja até uma preocupação na cabeça da mãe: e se Deus amaldiçoou o outro? Vai ser maldito sem saber. Não posso deixar isso acontecer. Então ela cria uma ideia: vou fazer o seguinte, vou chamar o Jacó, vou botar uns pelos nele, para ele parecer Isaú, porque o texto diz que Isaú era mais peludo que Jacó. Colocar os pelos nele, pegar o couro de um animal de caça, porque o texto também diz que Isaú tinha cheiro de campo. E aí vou falar para o Jacó ir lá se apresentar para o pai e receber a bênção. E o Jacó vai ser abençoado e aquilo que Deus me falou vai acontecer. Então ela criou uma ideia. Apresentou para o Jacó até não queria de começo, mas ela acabou aceitando. E foi lá. Ela fez a comida que o pai dele mais gostava. Falou: leva para o seu pai e fala que o Senhor é Isaú. E ele chega diante do pai, fala com o pai e fala: ó pai, cheguei com o alimento aqui. O texto diz que o pai estava cego, mas ele conhecia a voz do filho. Fala: vem aqui mais perto. Interessante que ele não fala: dá um prato de comida que eu vou comer e depois nós conversamos. Porque não era essa a ideia. Você vai lá, você faz um alimento com o animal que você caçar, traz para mim, eu como e depois te abençoo. Então a ideia era que ele comesse primeiro. Mas não, ele não se importa com o prato de comida. Ele fala: eu conheço essa voz. Vem aqui mais perto que eu quero ver se é o Isaú mesmo. Ele pega nos braços e sente o pelo, ele sente o cheiro de campo. Ele fala: é, o braço é do Isaú, o cheiro é do Isaú, mas a voz é do Jacó. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu sei que é você. Eu sei que não é Isaú. Em outras palavras, talvez ele estava dizendo assim: desculpa, filho, por querer dar para o outro que era seu. E aí ele come o alimento, abençoa o Jacó, e gera-se um problema, porque o Isaú não queria aceitar. O texto nos diz que o Isaú chega depois de um tempo, faz o alimento, leva para o pai, e quando ele chega diante do pai, o pai fala: ó, agora já foi, eu já abençoei o seu irmão. Você acha que se o Isaac não soubesse que era o Jacó, ele ia falar: mas você não acabou de sair daqui? Você não acabou de vir? Não, ele não fala isso. Ele fala: agora já foi, meu irmão, já abençoei seu irmão. Não tem
O Isaú chora, a Bíblia diz que ele chora, se prostra aos pés do pai e pede qualquer bênção que for. E o pai abençoa ele, mas na bênção do pai estava dizendo: você vai servir seu irmão. Seu irmão vai ser abençoado e você vai participar da bênção dele. Porque a bênção do Isaac já estava sobre Jacó. E aí, com toda essa situação, o Isaú promete que ia matar o Jacó. Quando meu pai morrer, eu vou te matar. Porque você roubou o que era meu. Como é difícil quando a gente negocia algo que não é para negociar e se esquece que negociou. Porque se ele lembrasse que vendeu a primogenitura, ele lembraria que não era dele. Aleluia. Ele teria falado para o pai: não, pai, eu não posso fazer isso com meu irmão, porque eu vendi para ele. É dele. Se o pai prestasse atenção naquilo que Deus falou por meio da sua mulher, ele disse: eu não posso abençoar o Jacó. Eu não posso abençoar o Isaú, porque é do Jacó. Mas quando eu quero fazer algo que não está no projeto de Deus, só porque eu quero fazer, eu gero problema. Eu gero dor para alguém, eu gero tristeza para alguém. E aí o Jacó teve que fugir. A mãe conhecia o filho e falou: eu não quero ver um filho matar o outro. Pegou uma trouxinha ali, pôs algumas coisas para o Jacó chegar, falou: ó, pega para essas bandas aqui, você vai chegar lá na minha família. Eles vão te acolher. Vai lá. E manda o filho embora. E olhando num panorama da história, irmão, não sei se você pode pensar igual eu, maior promessa que não deu certo, né? Fala pra mim. Recebeu a promessa antes de nascer, mas não teve escolha. Ele teve escolha de falar: não, Deus, eu não quero essa promessa aí, dá para outro. Não teve escolha, não que a gente tenha, né? Mas não teve. Ele não teve escolha de falar: Deus, eu não quero, ou eu vou por outro caminho. Ele não teve escolha. Ele cresceu pensando na promessa. E quando ele parece que vai receber, acontece alguma coisa, ele vai embora. Sai de perto da sua família, deixa o carinho da mãe. Perdeu tudo que ele tinha. Perdeu o aconchego da família. Não pôde ver o pai morrer. Parece que a promessa foi mais problema do que bênção, não parece? Se eu pensar na lógica humana, parece que o momento é muito mais poderoso na minha vida do que o propósito. Só que eu preciso entender que momentos passam, propósitos são eternos. Momentos passam, propósitos não. Quando Deus ele tem um propósito comigo, não importa o meu momento, o meu propósito continua de pé. Então Jacó ele vai embora, fugido, sai da casa do seu pai, sai do lugar onde ele tinha comida de graça, onde ele não precisava trabalhar, vai embora. Quando ele chega em algum lugar, que ele vê alguém, fala: olha, deve ser a família da minha mãe. Minha mãe falou que aqui seria a família da minha mãe. Chega para conversar e ali conhece uma moça. Os irmãos conhecem o texto. Conhece uma moça, fica feliz, gosta da moça. A moça era mais nova, ele vai lá, faz um trato com o sogro. Ó, se o senhor me der, não era sogro ainda, né, mas ia ser. Se o senhor me der a moça aí, em casamento eu trabalho 7 anos para o senhor. Falou: rapaz, eu não sei se o rapaz é trabalhador, mas 7 anos é bastante tempo, né? Vamos negociar. Foi lá, negociou com ele. 7 anos. Quando ele foi casar, foi enganado. Casou por uma moça, ganhou a outra. Irmão, quando chegou no dia que ele foi ver a mulher que ele recebeu, não era que ele queria casar. Então, saiu do lugar onde ele tinha que fugir, deixou sua família. E quando ele chega num lugar onde ele acha que era a família, que ele ia ser bem recebido, ele é enganado de novo. Aí o senhor fala assim: ó, se você trabalhar mais 7 anos, eu te dou a outra filha. E como que eu poderia dar a mais nova para casar antes da mais velha? Olha que loucura, irmão. Parece que a bênção não ia chegar nunca. Que propósito é esse que não chega nunca? Até parece que você nunca pensou. Deus falou que ia acontecer e não chega nunca. Deus falou que ia acontecer e começou a dar tudo errado. Deus falou que ia acontecer e eu tive que sair de lá, eu tive que abandonar
abandonar tudo que eu tinha, eu tive que abrir mão de tanta coisa, porque Deus falou que ia acontecer, parece que não acontece nunca. Nem sempre é do jeito que a gente espera. Posso dizer que quase nunca é do jeito que a gente espera. Mas ele continua vivendo. Um dia vai acontecer. E ele começa ali a trabalhar, e trabalha 14 anos para o sogro, só a troco de comida e água. E ali tem filhos e a vida continua, né? Pegou, tá ali com as duas esposas. Quando acaba os 14 anos, ele começa a trabalhar e propõe para o sogro: a gente fica junto, você me paga um salário em animal. O sogro pensando: bom, 14 anos que ele teve aqui, eu tenho o dobro do que eu tinha quando ele chegou. Vamos fazer um trato. Vamos lá, você trabalha, eu te pago em animal. O sogro ia lá e propunha para ele um animal que ele não tinha. Um exemplo: vamos supor que as ovelhas do sogro eram tudo branco. Falava assim: ó, as que nascer preta é sua. Como, irmão? Fala para mim como. Nem se pintar de guache, mas não tinha guache naquele tempo. Não tem como. E do nada começou a nascer tudo preto. Aí quando o sogro vê que ele estava ficando bem dado, né? Não, vamos mudar. Agora vamos fazer o seguinte: se nascer malhado, pintado, é seu. Mas não tinha nenhum pintado, gente. Aí ele foi lá, fechou. Quando ele fechou, começou a nascer só malhado. Então não é possível, agora os brancos é seu. Então não tem como misturar malhado com preto e nascer branco. Começou a nascer tudo branco. Porque quando Deus tem um propósito, não importa quanto tempo ele te enganar, vai prosperar, vai dar certo, só precisa esperar o tempo. E o texto diz que ele ficou rico na terra do seu sogro. E o tempo passou. O tempo foi embora e ele ali chegou um certo dia aonde os seus cunhados começaram a ficar bravos. Olha, está roubando nosso pai. Está tirando tudo que a gente tem. Vai levar tudo que a gente tem embora. Ele chegou aqui sem nada, já tem mais ovelha que nós. Chegou aqui sem nada, já tem o pasto dele, já é mais velho que o nosso. A gente vai ficar sem nada desse cara aqui. Tem que dar um jeito de mandar esse cara embora. Quando ele estava enganando o rapaz, estava bom, mas quando começou a dar certo, aí que a gente descobre quem está perto e como é que dá certo. E aí eles começam a reclamar perto dele, sabe? Quando a pessoa fala, reclama de você de uma distância que você consegue ouvir para te incomodar mesmo. Você nunca passou por isso? Ah, só eu passei por isso, não é possível. Você escuta alguém reclamar de você, ela está perto, assim, você sabe que é de você, ela não está falando com você. Rapaz, aquela pessoa é um problema, você está escutando. Nossa, eu sou tão ruim assim. E aí eles começaram a reclamar. Aí o Jacó começa a perceber que o sogro olhava para ele de cara feia. Que ele cumprimentava de manhã já não era igual. Sabe? Bom dia, só se for para você. Boa noite, tomara que não acorde. Umas coisas assim. Ele fala: meu Deus, gente, eu não fiz com esse cara. Desde que eu cheguei aqui eu só trabalhei para ele. Ele me enganou um monte de vezes e eu só trabalhei para ele. Aí ele fica angustiado. Mas sabe o que eu acho lindo do texto? É que ele fica angustiado, mas não fala assim: eu vou embora, eu vou abandonar isso aqui, eu estou cansado, está dando tudo errado, eu prospero eles, mas não vai, eles só querem o meu mal. Ele não fala isso. Ele vê tudo o que estava acontecendo de ruim, mas quando ele vai dormir, Deus fala com ele. Então ele não foi embora enquanto Deus não falou. Ele não abre mão enquanto Deus não falou. Quando ele vê que tudo estava ficando difícil, Deus fala com ele de noite, fala: olha, volta lá, vai embora para sua casa, volta para a terra que você morava antes. E aí, Deus, eu volto e como é que vai ser? Você esqueceu que o meu irmão está lá querendo me matar? Que agora não tem nem mãe nem pai lá para me proteger? Podia ter falado isso, podia. Mas ele foi. Falou: vou pensar de um jeito de eu ir embora. Porque se Deus mandou, com Deus querendo eu ficar aqui já está ruim. Imagina se Deus não quer. Vou embora. Então ele prepara tudo e fala assim: vou embora para minha casa. E aí ele sai escondido. Fala: não, vou embora. Junta os filhos, a esposa, fala assim: ó, vai que a gente
tudo que era meu, foi embora. E agora? Aí ele pega os filhos e vai atrás de Jacó. E se você ler o texto, você vai ver que ele vai atrás de Jacó querendo briga, querendo problema. Fala, como esse cara vai embora, vai levar minha filha e minha filha embora, vai levar tudo meu gado, como vai ficar assim? Não, vamos lá, vai resolver isso. Nem que ele não voltar, eu trago minhas filhas embora. Ele queria resolver assim. Quando ele chega lá diante do Jacó, bravão, falando assim, você é doido, rapaz, vai embora e não fala nada. Achou que ele ia ficar bravo, ia responder mal. Não, meu senhor, o senhor estava me olhando de cara feia, o senhor estava bravo comigo, eu fiquei com medo de ir para embora, o senhor ficar mais bravo, então eu fui embora para não incomodar. Saí com a minha família porque a gente não era mais bem aceito. Eu acho que a mente dele pesou e falou assim, tá bom, volta, fica mais um pouco, depois você vai. Eu não posso. Tá bom então, vai embora, vai com a minha bênção. E eles vão embora. O texto vai nos dizer que ele cria uma forma de chegar no irmão, mas o propósito, não vou falar desse momento de chegar no irmão, podemos dizer, do meio do caminho até ele chegar no irmão, porque não. Mas a ideia é que ele voltasse para a sua terra, que ele tivesse de volta no lugar da promessa. Por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa a Abraão, como a gente comentou no começo. Qual que era a promessa? Que Deus ia dar para ele uma grande nação na terra que ele mostrou para Abraão. Então, para que a promessa se cumprisse, ele tinha que voltar. Para que a promessa se cumprisse, ele tinha que estar dentro do lugar onde a promessa foi feita. Então, no momento em que parecia que tudo ia dar errado, que não estava mais bom para ele, Deus fala para ele, volta lá, enfrenta seu irmão, mas tenha paz porque eu serei contigo. E ele vai embora. E sabe o que é lindo de quando ele vai embora? É que ele chega, ele chega lá para falar com o irmão, cria um método, manda algumas pessoas na frente, uns presentes, uma coisa e outra. Mas quando ele chega para falar com o irmão, o coração dele estava com medo, porque na cabeça dele ele talvez dizia, meu irmão é um homem de matar animal, de guerra, tá lá, eu sei que tem muitos homens ao mando dele lá, eu vou chegar lá sozinho, só eu, minha família, meus filhos, um ou outro servo, mas não dá para brigar com meu irmão. E se ele quiser me matar? Porque às vezes Deus manda a gente fazer as coisas, mesmo assim a gente fica puto, não fica? Mesmo assim a gente fica pensando, mas se eu chegar lá e der errado? E se eu for para lá e não virar nada? E se eu começar aquele trabalho e diminuir? E se eu realmente mudar de emprego e for mandado embora? E se eu abrir mão do meu emprego para sei lá, trabalhar por conta, porque Deus mandou e eu perder tudo, eu ficar sem nada? Eu fico pensando. Não fico pensando? Mas é interessante que o Jacó, que ele estava pensando, mas ele estava no caminho. Ele não deixou de ir só porque ele tinha dúvida. Ele não deixou de ir só porque ele tinha uma possibilidade de dar errado. Ele acreditou que Deus ia ser com ele. E quando ele chega lá com medo, se apresenta diante do irmão, né? Certeza de que o irmão ia reagir ruim, mal. O irmão pula no pescoço dele, dá um abraço no Hélio e fala assim, me perdoa, irmão, porque eu sei que naquele dia a bênção era tua. Porque eu sei que naquele dia não era para mim, era para você. Você me perdoa? Você me desculpa de ter feito você ir embora? Talvez o Jacó, no olho dele, não está escrito. Fala assim, não, ainda bem que você fez eu ir embora. Olha o tanto de gente que eu trouxe aí. Meus filhos, minha família, minhas ovelhas, meus servos. Olha quantas pessoas eu pude trazer de lá. A minha vida foi abençoada lá. Glória a Deus. Existe um negócio, um mistério muito profundo. E eu vou encerrar já. Que a gente às vezes não entende. É que Deus ele tem um propósito conosco, e esse propósito é real. Ele tem com você. Se ele falou, não duvide. Mas no meio do propósito existe o tempo
No meio do propósito existe um momento. E eu preciso entender que nem sempre o tempo do meu propósito é o tempo que eu quero. Não é porque Deus me prometeu hoje que vai chegar hoje. Assim como eu preciso entender que o meu momento não muda o meu propósito. Se o Jacó olhasse para a sua vida lá, servindo o seu sogro, de graça, pelas suas esposas, não tendo lugar para morar, ele ia dizer o quê? Deus não me prometeu nada. Era mentira da minha mãe. Aquele Deus que falou comigo lá, mentiu para mim, porque não tem, olha a situação que eu estou. Olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo. Mas o maior erro que você pode cometer, irmão, é julgar o que Deus te prometeu pelo seu momento. Porque o seu momento não é a promessa de Deus, não é o propósito. Eu preciso entender que o meu momento não muda o meu propósito. Glória a Deus. E a outra coisa que eu preciso entender é que o meu tempo não é o de Deus. O Jacó podia dizer assim, ó, Deus até prometeu pra gente que a gente tinha que voltar para lá, mas está tão bom aqui. O Jacó podia sair da terra do sogro dele, comprar outra do lado, já tinha dinheiro para isso, e falar, eu vou ficar por aqui mesmo. Meu sogro não gosta de mim, é só não ir muito na casa dele, dá tudo certo. Porque eu não sei você, mas às vezes eu tenho a teimosia de querer ficar onde não é para ficar. E o Jacó podia ter ficado lá, não podia? Mas quando Deus falou para ele, vai embora que eu vou com você, eu vou ser contigo, vai dar tudo certo. Ele não pensou, ele levantou. Falou assim, junta os carneiros, junta tudo aí, hoje de noite nós partimos. Nós partimos para onde, Jacó? Nós vamos embora para casa. Amém. Para que casa? Está tudo ruim lá. Você falou que fugiu de lá. Eu fugi, mas Deus mandou voltar. Glória a Deus. Porque quando chega o tempo de Deus, eu posso ter saído fugido, triste, magoado. Ele me faz voltar lá. Amém. E abre as portas e faz o caminho dar certo. E trabalha no coração de quem está esperando, irmão. Não tenha dúvida. Deus ele tem um propósito contigo. Mas o propósito não é o seu momento. Mas o propósito não é o seu tempo. Queria pedir que vocês colocassem de pé nessa noite. Às vezes você está aqui e você pode estar pensando, mas por que Deus promete e não acontece nunca? Por que Deus falou e parece que começou a dar para trás? Por que eu não tenho mais fé para orar como eu orava antes de Deus prometer? Por que eu já não consigo mais ir para o culto com a mesma alegria que eu ia antes? Por que parece que está tudo dando errado e eu não tenho mais motivação de fazer para Deus o que eu fazia antes? Mas Deus não prometeu para mim, Moed. Deus não falou que ia acontecer, por que está assim? Se você está pensando nisso hoje, eu quero te chamar para vir à frente, eu vou orar por você e Ele vai te tocar. E vai te mostrar que mesmo nos detalhes, mesmo você estando longe, mesmo não sendo o momento, Ele ainda está contigo. A promessa ainda está de pé, Ele não abriu mão do propósito. Não sei se o seu propósito é um mistério, não sei se o seu propósito é alguém que está lá fora, mas o Senhor Ele quer te tocar nessa noite. Ele quer tocar a sua vida, Ele quer te Ele quer renovar suas promessas, as suas forças, te dar a oportunidade de voltar a viver com alegria o momento dele, a presença dele, de voltar a ver as maravilhas dele no seu tempo. Se você quiser, vem à frente, eu vou orar por você. Ele está aqui. Glória, glória a Deus. E de repente você está pensando aí, eu não sei se Deus tem um propósito comigo.
balançou a rede, que o barco quase afundou. Mas sabe o que é mais incrível nesse momento? Não é o Pedro. É que quando o Pedro vê aquela situação e ele olha para Jesus, ele se prostra no chão e fala: Senhor, sai de perto de mim, que eu não sou merecedor de estar perto do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque eu sou pecador. E se passa o tempo, Pedro recebe uma chamada de Jesus e vai trabalhar com ele. E depois de muito tempo na chamada, ali no ministério, Jesus um certo dia conversa com eles. Eu já vou orar. E fala assim: o que vocês estão ouvindo as pessoas falarem de mim por aí? Quem que eles dizem que eu sou? Aí todos sabem que nem fazer pergunta para a criança, foi, todo mundo quer responder. Um fala: o senhor é Elias. Outro fala que o senhor é Jeremias. Outro fala que o senhor é um dos profetas. Todo mundo queria responder. Aí Jesus talvez fala assim: interessante. E vocês? O que vocês podem falar para os outros que eu sou? E aí, ao contrário da primeira pergunta, houve um silêncio. Ninguém falou nada. Parecia que ninguém sabia quem era Jesus a qual eles estavam servindo. Mas no momento do silêncio, Pedro se levanta e fala assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus. Aleluia! E aí todo mundo fica olhando para o outro e fala assim: como é que ele sabe disso? Aí Jesus, que conhecia o coração, fala: bem-aventurado és tu, Simão, que não foi carne e sangue que te
que hoje deu alegria de estar conosco aqui, sem citar nome por nome, mas cada um desses faz parte dessa banda. Que o Senhor derrama bênçãos sobre vocês, guarda na sua viagem de volta, nas suas casas. Nós não temos dinheiro para que possa pagar, mas aquele que nós servimos é dono do ouro e da prata. Glória a Deus, aleluia. Também quero agradecer a Deus pela vida de todos esses que veio juntamente aqui, né? Veio para estar conosco, somar a família que vão morar no céu, né? Somos todos irmãos, né? Glória a Deus. Senhor maravilhoso, poderoso. Jesus, mais uma vez, Pai, quero agradecer ao Senhor. Quero agradecer a bondade e a misericórdia, meu Pai. E Senhor, saber que nessa noite, Pai, pela vida de cada um dos irmãos, dos companheiros, Pai, aqui que nos animou nessa noite, Pai. Ah, Senhor, que o pode. Ah, Jesus, cardoso, come com o seu manto sagrado, meu Pai. Ah, Pai querido, que seja a noite abençoada, meu Pai. Também, Pai, que seja as mãos, Pai, desses que necessitam.
Aniversário do nosso irmão presbítero Éder, meus parabéns. Que Deus continue abençoando a sua família, que os seus anos de vida sejam de saúde, de paz. Quantos anos? Não sei, mas que o Senhor tenha saúde, de paz, né? Que os seus dias sejam agradáveis aos olhos do Senhor. Que o seu desejo seja vontade do Senhor que se cumpra a sua vida. É o que desejo esse dia, em nome de Jesus. Está terminado em nome de Jesus. Tem alguma coisa para nós se alimentar, meus irmãos? Tá? Eu peço, irmãos, não saia não, tem alguma coisa para nós se alimentar, viu? Os irmãos aguardem, tem alguma coisa para nós, coisa boa, hein? Olha aí. Aleluia. Baixou o som, Padre. Parabéns a você. Acabou o grupo? É isso aí, Marão. Guardar, né? Então, agora já avança já. Fechou? Tá feito. Verdade, quem pode dar uma volta no espelho? Fechou? Fechou? Tá feito? Tá feito, tá feito? Quer participar da live também? Tá feito. Tá feito, meninas?